Vamos lá, meninos, vamos lá, terceiro ano. Vamos para crase. Crase não é um assunto difícil, mas requer bastante atenção, certo? Requer bastante atenção. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá. Para começar, né, uma pergunta importante. Ó, para começar, uma pergunta importante. Você sabe o que é crase? E aí, vocês sabem o que é crase? E aí, pessoal, vocês sabem o que é crase? Tô fazendo uma pergunta. Sim? Sim ou não? Quero saber. Sim ou não? Vocês sabem? Vamos lá? Com origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Olha que engraçado, que interessante, né? Mistura ou fusão, certo? Na língua portuguesa, a crase indica contração. Aí vocês perguntam, contração de quê, professora? Contração de duas vogais idênticas. Só pode ser a letra A, certo? Contração de duas vogais idênticas. Mas, precisamente, a fusão da preposição a com o artigo feminino que a, certo? Ou seja, e também com o a do início de pronomes. Voltando, recapitulando, calma. A crase, ela indica a contração de duas vogais idênticas, mas precisamente a fusão. A fusão de quê? A fusão da preposição a. Ó, preste atenção, né? A crase, ela indica a contração de duas vogais idênticas, mas precisamente a fusão da preposição a com o artigo feminino a. E também com o a do início de pronomes. Certo, crianças? Certo, meninos? Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Ó, sempre que houver a fusão desses elementos, ó, veja bem, sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado por intermédio da presença do acento grave. Você sabia que o nome daquele acento é acento grave? Que também é chamado de acento indicador de crase, mas o nome dele é grave, certo? É aquele agudo, só que é ao contrário. Certo, meninos? Tranquilo até aí? Posso seguir? Posso seguir, né? Vamos lá. Muita calma. Ó, presta atenção, quero que vocês analisem junto comigo. Para usar corretamente o acento indicador de crase, presta atenção. Para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Atentem-se para isso. É necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Ó, ei, presta atenção. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo, ou ainda de um pronome. Põe na cabeça de vocês. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição, de um artigo e até mesmo de um pronome. Acompanhe agora as 5 dicas, certo? As 5 dicas simples, né, sobre o uso da crase, né? Que vocês vão eliminar de vez essas dúvidas sobre quando e sobre como empregar o acento grave. Certo, meninos? Vamos lá. Vamos para 5 dicas simples sobre o uso da crase. Vamos lá? Ó, preste atenção.
Observe o que eu coloquei. A crase, número 1, né? A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Né? Para usar crase tem que ter preposição, né? Assim? Ó. 2. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam hora. 3. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo, a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando essa expressão vem à moda de, estiver implícita na frase. E existem também situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional, certo? Tranquilo? Ó, presta atenção. Vamos agora para o primeiro momento, certo? Vamos agora para o primeiro momento. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Olha só o que eu coloquei aí. Essa é a regra básica para quem quer aprender mais sobre o uso da crase, certo? Apesar de ser a mais conhecida, ela não é a única. Apesar dela ser a mais conhecida, ela não é a única, certo? Mas, saber que, salvo exceções, a crase não acontece antes de palavras masculinas, né? Isso já ajuda, né? Caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. E se o O, né? Perdão. E se o A virar ão, ele receberá o acento grave. Ó, veja o exemplo. Amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Observe. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro. Substitua aí, por favor. Sem olhar o exemplo de baixo. Vamos lá, substitua. Vamos lá, pode olhar. Não tem nada não. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Não é isso? É isso. Ó, observaram que quando vocês fizerem essa troca, fizer essa substituição da palavra por outra, no mesmo sentido, e encaixar o ao, vocês observem que a frase original, aquele a, vai receber o acento? É isso mesmo. Ó, preste atenção. Vamos agora para o segundo ponto. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. Antes de locuções indicativas de hora, empregue o acento grave. Preste atenção. Ó, preste atenção agora, ok? Às 3 horas, começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às 17 horas. Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Observaram? Mas olha, preste atenção, preste atenção. Mas quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, põe essas preposições na mente. Para, desde e até. Naturalmente, o artigo ele não receberá o acento indicador de crase. Observe, por favor. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10 horas. Observaram? Quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicador de crase. Certo? Marcaram o encontro no restaurante para as 8 horas.
Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até às 9 horas. Certo, meninos? Atentem-se para isso, sem sombra de dúvida, ok? Ó, vamos lá, preste atenção. Ó, meninos, preste atenção. Observaram que quando as horas estiverem antecedidas de preposições para, desde, até, ele não recebe o acento? Tá tranquilo aí, né? Vamos lá. Vamos para o número 3. Ó, preste atenção. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo, né? Recebe o acento. Observe esses exemplos. Às vezes, chegamos mais cedo à escola. Às vezes, chegando mais cedo à escola, não é uma locução adverbial feminina? É, né? Não expressa a ideia de tempo? Expressa, né? De lugar? Expressa. Então, coloca o acento aí, tranquilo? Olha o próximo exemplo. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Certo? Observaram aí a locução adverbial às pressas? Feminina, né? Observaram? Ó, ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. O professor até foi legal esperar, né? Então, gente, é isso. Ó, veja bem. A crase, na maioria das vezes, certo? A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina. Preste atenção. Isso acontece porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a, indicador do gênero feminino. Repetindo, preste atenção. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavras masculinas. Por quê, professora? Porque antes de palavra masculina não ocorre o artigo a. O a indica que o a vem o quê? Do gênero feminino e não masculino. Masculino é o quê, gente? Indicador o quê? O, não é isso? E o a para feminino. Ó, preste atenção. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Tempere com pimenta e sal a gosto. Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Marcos foi a pé para o escritório. Certo? Até aí tranquilo, né? Até aí tudo bem. Respira. É assim mesmo. O momento é esse. Vamos lá, vamos estudar. Certo? Calma, muita calma nessa hora. Ok, meninos? Muita calma nessa hora. Vamos lá. Presta atenção. Existe um caso em que o acento indicador de crase pode surgir antes de uma palavra masculina. Gente, professora, é mesmo? Olha, presta atenção. Veja bem, olha só. Isso acontecerá quando a expressão a moda de, escreve aí, a moda de estiver implícita na frase. Veja bem, isso acontecerá quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Memorizaram? Tranquilo? Vamos lá? Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Veja bem, ele cantou a canção à moda de Roberto Carlos. Perceberam? Fácil, né? Vamos lá. Ele fez um gol a Pelé. Ou seja, ele fez um gol à moda de Pelé. Ele comprou sapatos a Luís XV. Ele comprou sapatos da moda de Luís XV. Bom gosto, né? Ele tem, né?
Gente, é para descontrair um pouquinho, é para relaxar, é para animar, é para brincar um pouquinho. Aprender brincando, certo? Vamos lá. O quinto caso, casos em que a crase é opcional. Tem esse momento também, professora? Tem esse momento também. Antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, etc. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome, ele é opcional. Preste atenção. Eu devo satisfações à minha mãe. Observe que aí eu coloquei o acento. Ou eu devo satisfação à minha mãe. Por quê, gente? Porque está diante do pronome possessivo minha. E aí eu posso ou não colocar. É facultativo, certo? É opcional. Antes de substantivos femininos próprios, nome de pessoas, de mulheres, certo? Vale lembrar que antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional. Até porque o artigo antes do nome não é obrigatório, certo? Preste atenção. Nós temos aí, Carlos fez um pedido a Mariana. Carlos fez um pedido a Mariana. Então, é opcional. Depois de palavra até. Depois da palavra até, se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admite a artigo, a crase será opcional. Observe, meu povo. Os amigos foram até a praça, General Osório. Observe que aí apareceu a preposição até, né? E tem aí uma palavra feminina, né? Que admite artigo. Então, nesse caso, é opcional. Observe os dois exemplos. Tanto eu posso colocar a crase, né? Os amigos foram até a praça, General Osório, com crase ou sem crase. Os amigos foram à praça, General Osório, certo? Presta atenção. Agora eu preparei para vocês uma atividade. E essa atividade eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, certo? Presta atenção. Presta atenção, que vamos fazer essa atividade junto comigo, ok? Vamos lá? Eu quero que vocês coloquem essas questões no caderno de vocês, certo? Vamos lá. Primeira questão. Tendo como base a frase 1 e a frase 2, assinale a opção correta. Número 1. Milena deu o livro à minha mãe. Frase de número 2. Milena deu o livro à minha mãe. Observe que aí nós temos um pronome, né? Minha. O que foi que eu falei anteriormente sobre isso? O que foi que eu falei? Que quando vier, não foi isso? Eu vou até contar aqui para vocês, preste atenção. Quando ele vier, né? Quando ele vier, não foi aqui não, foi aqui. Quando ele vier, né? Com o artigo antes do pronome possessivo minha, tua e nossa, é opcional. Foi o que aconteceu aqui nessa primeira questão. Então, qual é a resposta? Apenas a frase 1 está correta? Se tivesse somente essa opção, sim, né? Apenas a frase 2 está correta? Ou ambas as frases estão corretas? Marquem aí no caderno de vocês. Qual é a letra? Essa foi bem fácil, né, gente? A letra C. Ambas as frases estão corretas, porque é opcional. Você pode colocar ou não, né, o acento indicador de crase e o acento grave. Não é isso? Vamos lá, vamos seguir. Olha essa. Assinala a opção em que o uso da crase está correto. Temos dois exemplos aí, eu quero o correto. Os apoios financeiros foram concedidos a pessoas empregadas. Olha a letra B. Os apoios financeiros foram concedidos às pessoas empregadas. Gente, eu quero que vocês analisem aí. Olhem, não ocorre crase. Não ocorre crase quando o A sem o S do plural
estiver diante de uma palavra no plural, se o a ele vier sem o s, ou seja, sem indicar que ele está no plural, e logo em seguida vier uma palavra no plural, ele não recebe acento não. Ele não recebe acento. Agora, se ele vier com o s acompanhado, né? E em seguida vier palavra no plural, aí ele recebe o acento. Então, qual é a opção correta aí, pessoal? Só pode ser a letra B. Os apoios financeiros foram concedidos veio acompanhado do S, e logo em seguida, palavras no plural. Então, aí é o acento indicador de crase. E por último, vamos lá. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo crase. Aí nós temos aí, o autor se comparou a alguém que tem boa memória. B, ele se referiu às pessoas de boa memória. C, as pessoas aludem a uma causa específica. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. E letra E, os livros foram entregues a ele. Ó, presta atenção, vamos lá. O correto aí é a letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Observe que a crase, porque a oração apresenta a preposição, mais o artigo, fazendo a referência de a mais as pessoas, certo? Já onde vocês estão vendo aí, o autor se comparou a alguém. O autor se comparou a alguém. Esse aí não há crase, porque antes de pronomes indefinidos alguém, não se usa artigo, mas apenas a preposição. Sendo assim, o correto é dizer que o autor se comparou a alguém sem crase. O mesmo acontece com os livros foram entregues a ele, certo? Observe aí que antes de pronomes pessoais do caso reto, no caso ele, não ocorre crase. O correto seria os livros foram entregues a ele, certo? Sem crase. E não há crase na letra C, gente, não há crase, certo? Porque não existe contração de preposição com artigo indefinido uma. A contração ocorre com a preposição, mas há artigo. Sendo assim, o correto dizer as pessoas aludem a uma causa. Certo, crianças? Ó, preste atenção. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero essa atividade no caderno de vocês, certo? E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.